dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Quero agradecer a generosidade do convite que o vosso pastor me fez e confesso que é com muita alegria, com muito contentamento, com muito prazer que aceitei e estou aqui nesta manhã. Quando entrei, vi o pastor Luís com um casaco de fato e eu pensei, uau, o que é que falhou aqui? Depois fiquei mais aliviado quando ele me disse, olha, já há tanto tempo que eu não vesti este casaco e então estás muito bem. Fiquei um bocado preocupado com o que é que falhou aqui. Sabem que há um escritor brasileiro que eu aprecio, chamado Vinícius de Moraes. Ele diz uma coisa muito interessante. Das poucas coisas interessantes que ele diz que a vida é a arte dos encontros, embora haja tantos desencontros nesta vida. E de facto é isto mesmo. A vida é a arte dos encontros. E eu vinha pelo caminho a pensar e a tentar recuperar uma memória que eu tenho. E de facto não é a primeira vez que eu estou neste espaço. Eu estou neste espaço pela segunda vez. A primeira vez que eu estive neste espaço, vejam bem que já foi há tanto tempo que eu não conseguia recuperar e não consigo recuperar, mas sei que foi neste espaço. E dir-me-ão se eu estou correto ou não, foi há cerca de 42 anos. Há 42 anos já existia este espaço? Desde 1982 já. Então já existia? 42. Já existia, não é? Tinha sido inaugurado há muito tempo. Eu tenho essa memória. Tinha sido inaugurado há muito pouco tempo. Talvez um ano ou meses, eu lembro perfeitamente. Eu vou explicar porquê. Nós tivemos o privilégio de conhecer um casal através de outro casal que passava férias na nossa casa e vocês vão se lembrar desse casal, os irmãos mais velhos provavelmente se vão lembrar desse casal. Estou-me a referir ao casal Linda e Faustino. Alguém se lembra da irmã Linda que tinha uma loja de lãs lá embaixo? E o Faustino, que era uma personagem muito simpática, e eles passavam férias na nossa casa, lá no Algarve, através de um outro casal, que era muito amigo deles, que era o João Rosa e a Arminda Rosa, que congregavam na Neves Ferreira. E a Arminda Rosa, ela passou o resto dos dias dela na nossa casa, praticamente na nossa casa. Então, através deles, eu vim à inspeção militar aqui a Setúbal e fiquei na casa deles. E nessa noite havia culto e viemos aqui ao culto. Eu vim com eles e lembro perfeitamente. Então foi a segunda vez que eu estou neste espaço. E também aproveito para vos dar os parabéns pelos vossos 75 anos, foram feitos recentemente, que eu recebi um convite para estar por 77 anos, exato, que vocês celebraram recentemente, que é exatamente a mesma data que nós vamos fazer agora em novembro, 77 anos. Então a comunidade cristã de Almeirim também tem cerca de 77 anos e quero-vos dar os parabéns pela vossa longevidade e também, com certeza, a forma como Deus vos tem guiado e inspirado ao longo destes anos. É verdade, nós temos um trabalho social, com tudo o que isso implica, e quem tem um trabalho social aprende a desenvolver um olhar sobre o outro de forma diferente. Uma coisa é nós termos conceitos teóricos, e quem fez sociologia e essas coisas todas percebe os conceitos teóricos de olhar para o outro. Outra coisa é um olhar para o outro de uma forma prática, vivendo os seus dilemas, vivendo as suas dificuldades, vivendo os seus desconfortos. Não é? E isso faz-nos olhar para o Evangelho e perceber que na essência do Evangelho está exatamente o cuidado do outro. Na essência do Evangelho. Então o cuidado do outro não é uma necessidade sociológica, ainda que seja muito vincada nos nossos dias, e todos nós sabemos porquê, mas o olhar para o outro, ou olhar para o outro, ou sentir as dores do outro, sempre esteve, sempre foi o nosso ADN. O Evangelho tem esse ADN de olhar para o outro. Aliás, foi porque Deus nos olhou, foi porque Deus nos amou, que Ele enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos, conforme nós ouvimos aqui nesta manhã. Eu não sou pregador, gosto de partilhar a palavra, já vos vou dizer que tenho um desconforto muito grande, porque a tela que eu tenho à minha frente quando prego ou quando falo, está lá a dizer o tempo que eu tenho para falar. Diz lá claramente o tempo que eu tenho para falar, são 35 a 40 minutos. Depois de chegar aos 40 minutos ou 38 minutos, aparece lá a dizer assim, conclua. Fui eu que mandei pôr, conclua.
E depois de chegar aos 40 minutos diz assim, tem que acabar. Então eu tenho que obedecer à ordem que eu próprio tenho que acabar. Então eu fico assim um bocado desconfortável, mas tenho ali um relógio e vou tentar nos 40 minutos ou 35 minutos que me restam. Não sei se aqui desconto a introdução, se não, vou tentar partilhar aquilo que vai no meu coração, tendo como pano de fundo este pensamento, o tempo do outro ou o olhar para o outro. Dois textos bíblicos, rapidamente, que eu queria mencionar. Um deles vocês conhecem muito bem, aliás, ambos vocês conhecem muito bem, está em São João capítulo 4, versículos 3 e 4, e podíamos ler todo o capítulo, que é muito interessante, que apresenta a narrativa sobre a qual Jesus disse aos seus discípulos que tinha necessidade de passar por Samaria. É um texto que todos nós conhecemos muito bem. Ele tinha necessidade de passar por Samaria. Ora, qualquer judeu que se prezasse, todos nós sabemos disso, evitava Samaria. Samaria era um dos pontos a evitar. Era um dos pontos em que um judeu convicto da sua identidade jamais passaria por Samaria por causa dos antecedentes históricos, que eu não vou aqui mencionar, mas com certeza conhecem. Mas a Bíblia diz que então Jesus deixou a Judeia e voltou para a Galileia, e na viagem tinha que atravessar para Samaria. A Bíblia para todos. Há outras traduções que ele diz que é necessário passar por Samaria. E depois um outro texto que os irmãos conhecem muito bem, no Evangelho de Marcos, logo no início do ministério de Jesus, Jesus surpreende os seus discípulos com uma ordem, com uma frase, uma ordem, em que ele diz aos seus discípulos, olha, nós temos que passar para a outra margem, nós temos que ir à outra margem, nós temos que ir ao outro lado, nós temos que fazer uma deslocação, temos que atravessar o mar da Galileia e ir para a outra margem. Temos necessidade de ir a Samaria. Metaforicamente, temos necessidade de passar por uma outra margem. E no Evangelho de Marcos, então, é intencional, no sentido em que Jesus, logo no início, diz, eu tenho que passar, nós temos que passar para a outra margem. Já agora, contextualizando, os discípulos, por si mesmos, jamais passariam para a outra margem, porque a outra margem era a margem do desconhecido, era a margem dos pagãos, era a margem onde aqueles que não tinham a mesma identidade, não tinham a mesma cultura, não falavam a mesma linguagem, residiam. Logo, os judeus não iriam se submeter a esse desconforto, para além de correr o risco de ficarem imundos de atravessar a outra margem. E Jesus começa logo o seu ministério com uma atitude disruptiva. Nós estamos parte da mesma margem, há outra gente, há outras pessoas noutra margem que é necessário conhecer, então nós temos que nos deslocar para a outra margem. Voltando a São João capítulo 4, eu gostaria de vos desafiar a olhar para esta história de 4 perspectivas diferentes. Provavelmente vocês nunca pensaram nisto, mas quando nós lemos uma história, uma narrativa, nós podemos olhar para os personagens, nós podemos olhar para os intervenientes e podemos recontar ou analisar a história em perspectivas diferentes. E neste caso concreto, São João capítulo 4, que é muito conhecida esta história, nós podemos analisar esta história de 4 perspectivas diferentes. A primeira, a perspectiva dos discípulos. Agora vamos contar a história rapidamente na perspectiva dos discípulos. E na perspectiva dos discípulos, esta história tem algo de sinistro, porque nós encontramos um conjunto de resistências por parte dos discípulos quando Jesus disse que havia necessidade de passar por Samaria. Um conjunto de resistências incríveis. Eu não estou a falar de pessoas que não conheciam Jesus, eu não estou a falar de pessoas que não conheciam a narrativa do Evangelho. Eu não estou, é claro, não estavam a fazer essa construção, porque a narrativa do Evangelho do Reino, foi uma construção mental que eles foram fazendo ao longo do tempo que andaram com Jesus. Mas nós encontramos sempre um conjunto de resistências. Aliás, se houve pessoas que deram trabalho a Jesus, foram os seus discípulos, porque parece que ele falava uma linguagem e eles entendiam outra. E Jesus tem sempre que estar a reformular. Atenção que vocês não estão a entender de forma diferente. Não estão a entender o que eu quero dizer. Vocês têm que entender o que eu vos quero dizer. Mas, do ponto de vista dos discípulos, o que é que nós encontramos? Encontramos preconceito, não faz sentido passar por Samaria. Nós encontramos uma atitude discriminatória, como é que Jesus está a falar com uma mulher, ainda por cima, sendo ela uma mulher samaritana. Nós encontramos estranheza, porque aquilo sai fora daquilo que era o normal, daquilo que era o habitual, daquilo que era a norma.
Para já um judeu falar com uma mulher já de si saía da norma. Agora, o judeu ir a Samaria e ser encontrado a falar com uma mulher, então saía fora de toda a norma. E os discípulos tinham uma grande resistência, ou demonstraram uma grande resistência, por tudo aquilo que saía da norma. Então encontramos preconceito, discriminação, estranheza, incompreensão. Quando os discípulos dizem: mestre, olha, já temos aqui a comida, vem comer. E Jesus diz: não, eu tenho outras prioridades, eu tenho outros objetivos, eu estou a fazer o meu trabalho, não se preocupe agora com a comida. Nós encontramos aqui também algum distanciamento por parte dos discípulos em relação àquilo que estava a acontecer, relativamente ao diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E também, se nós levarmos ao limite aquilo que foram a atitude dos discípulos, nós encontramos que na sua postura, na linguagem, naquilo que transpassa psicologicamente relativamente àquilo que era o mainstream dos discípulos naquele momento, nós encontramos uma atitude de rejeição e não de aceitação. Ou seja, os discípulos não acolheram bem aquilo que aconteceu com a mulher de Samaria. Não acolheram bem aquele diálogo. Não acolheram bem aquele encontro. Desde o princípio até ao fim, que eles foram absolutamente resistentes, porque aquilo saía fora daquilo que era a norma. Se Jesus tivesse dito: olha, vamos ao templo de Jerusalém, fazia sentido. Estava na norma. Era o normal, era o habitual. Se Jesus dissesse: olha, vamos a uma sinagoga, era normal. Se Jesus dissesse: olha, vamos a um outro sítio qualquer que naquela altura os discípulos se identificassem, então era normal. Mas Jesus propõe-nos alguma coisa absolutamente extraordinário, invulgar, e os discípulos mostraram absoluta rejeição relativamente àquilo que Jesus estava a fazer. Mas é interessante que Jesus compreendeu bem aquela mulher compreendeu bem Jesus, e se nós formos analisar agora aquela história da perspectiva da mulher, nós iremos perceber que esta mulher não é uma mulher qualquer. Inclusivamente, aquela mulher faz uma pergunta: és tu o Messias que nós esperávamos ou esperamos outro? Então aquela mulher, inclusivamente, tinha a sua mente bem arrumada e sabia que o Messias havia de vir. Não era uma mulher qualquer, ela tinha consciência, ela sabia o que estava na iminência de acontecer, e ela pergunta: vês que tu és profeta, és tu o Messias que nós esperamos? Ou és tu o Messias ou nós esperamos outro? Então, esta mulher, este encontro na perspectiva dela foi diferente. Todos nós sabemos que esta mulher era uma mulher destruída moralmente na sua reputação. Era uma mulher destruída em termos afetivos. A Bíblia diz: é verdade, tu não tens marido, disseste isso com verdade, tiveste 5 maridos. Atenção, a Bíblia não diz que ela teve 5 amantes, a Bíblia diz que ela teve 5 maridos, legalmente eram maridos. E nós passamos gerações e gerações a chamar prostituta esta senhora, quando a Bíblia diz que ela teve 5 maridos legais, e estes 5 maridos a repudiaram. Era uma mulher repudiada, ferida emocionalmente. E, paradoxalmente, aquele que não tinha nenhum vínculo legal com ela, pelos vistos, era que estava a tratá-la bem. Isto é uma coisa que nos faz pensar, é uma coisa que nos faz refletir e que também nos leva, muitas vezes, para fora das nossas zonas de conforto. Porque nós também temos o mainstream que nos leva para determinadas zonas de conforto. Mas quando nós lemos os Evangelhos e não partimos do pressuposto de que já sabemos o que está lá escrito, mas vamos analisar o que está escrito, então muitas barreiras acabam por desaparecer. Basta, como dizia a minha avó, ler de carreirinha, basta ler e entender o que o texto diz. Então era uma mulher claramente destruída na sua reputação, era uma mulher destruída afetivamente, e nos dias de hoje nós temos tanta gente destruída afetivamente. Nós temos tanta gente à espera de um abraço, nós temos tanta gente à espera de um olhar diferente, nós temos tanta gente à espera que alguém repare nelas, mas muitas vezes os nossos preconceitos religiosos levam-nos a olhar para o outro de forma invisível, como se ele não existisse. Até isto é na Bíblia, vejam bem. Todos nós conhecemos a parábola não, a narrativa do bom samaritano. Qual foi o grande problema do bom samaritano, neste caso, o bom problema do bom samaritano? É que o bom samaritano olhou para o homem que tinha sido assaltado, olhou como pessoa, não o tornou invisível, tornou-o visível. No caso concreto dos levitas e do levita e do sacerdote, olharam, mas tornaram-no invisível. E muitas vezes os nossos preconceitos religiosos levam-nos a olhar para as outras pessoas de forma invisível. Eu quero vos dizer que Jesus olha para nós, independentemente de quem somos, de uma forma visível, como pessoas. E é interessante que neste texto
Jesus faz exatamente isto, olha para aquela mulher de forma visível. E aquela mulher percebeu que estava a falar com alguém diferente. Não com alguém que, à partida, tinha um preconceito em relação a ela, mas alguém que estava interessado na sua história de vida. E aquela mulher percebeu que no encontro com Jesus, estamos a ver na perspectiva da mulher, ela foi aceite, ela não foi julgada, ela foi valorizada, ela foi amada, foi acolhida. Como é que tu podes pedir de beber sendo tu judeu e uma samaritana? E Jesus, com certeza, cheio de ternura, olhou para ela: se tu soubesses com quem estás a falar, tu lhe pedirias água viva. Então, Senhor, dá-me dessa água, eu quero essa água. Por outras palavras, há anos que eu ando à procura dessa água. Há anos que eu ando à procura de alguma coisa que não me sacie do ponto de vista material ou afetivo, mas alguma coisa que me sacie mais profundamente. Há anos que eu ando à procura de um saciamento espiritual vindo cá dentro. Eu quero essa água. Aquela mulher foi amada, foi incluída, foi restaurada. Ao ponto, agora dando um salto para ver esta história da perspectiva dos moradores, definitivamente a mulher que voltou para a cidade não era a mesma mulher que saiu da cidade. Era uma outra mulher. Era uma mulher com uma concepção da sua história, do seu futuro completamente diferente. Eu acredito que aqui aconteceu uma verdadeira metanoia. Porque quando nós dialogamos com Cristo e quando nós ouvimos aquilo que Cristo diz sobre cada um de nós, eu acredito que esses diálogos muitas vezes são intensos e devem ser intensos. Há uma verdadeira metanoia, há uma verdadeira transformação da mente. Eu não acredito em transformações religiosas. Essas transformações religiosas muitas vezes não passam de lavagens mentais ou cerebrais. Eu acredito numa conversão verdadeira, operada por Cristo no coração das pessoas. E provavelmente essa é a razão de ser de nós estarmos aqui. Estamos aqui porque houve uma metanoia, houve uma mudança de mente, uma transformação de mente. Não porque atraímos a um grupo religioso que agora parece que está na moda, mas porque encontramos Cristo como nosso Salvador. Ele perdoa os nossos pecados e nos aceitou, tal qual nós somos. Então, do ponto de vista dos moradores daquela cidade, saiu uma mulher vazia, saiu uma mulher rejeitada, em crise, desprezada, marcada pela vida, e entrou uma mulher cheia, uma mulher resolvida, uma mulher que tinha sido aceita, uma mulher que tinha sido apaziguada. Porque as crises existenciais desarrumam-nos completamente. As crises existenciais deixam-nos muitas vezes sem dormir. As crises existenciais são das maiores crises que a humanidade hoje passa. Henri Lehoucq fala muito acerca disto, quando ele escreve os seus livros, quando ele fala da experiência de um psiquiatra, ainda é vivo, já quase com 100 anos, é Henri Lehoucq. E ele ainda escreveu agora um livro, que é o último livro, juntamente com a sua esposa, que entretanto faleceu, Henri Lehoucq, de raça de ascendência judia. Ele fala de que nos seus 50 anos de psicólogo clínico e psiquiatra, ele diz que a grande maioria das pessoas que tratou foram pessoas com crises existenciais brutais, que os levavam a coisas incríveis. Pessoas que não conseguiram viver durante anos e anos e anos devido às suas crises existenciais. E o que mais queriam era o antídoto, uma resolução para as suas crises existenciais. Não há terapia que resolva isto. Mas aquela mulher resolveu as suas crises existenciais porque encontrou o Senhor da vida, encontrou Cristo. Ele disse tudo para que ela tinha feito e foi aceita, amada. Ela volta apaziguada, completa, com paz. Shalom é uma palavra muito bonita. Nós interpretamos apenas a palavra shalom como paz. Não, shalom significa paz total, paz absoluta. Uma paz completa, paz emocional, paz espiritual, paz física, paz social. Shalom, ela encontrou o verdadeiro shalom. Por isso Jesus é o príncipe da paz, é o verdadeiro shalom. Ela encontrou o verdadeiro shalom que transforma a vida dela. E ela vai para a sua cidade com uma fonte a jorrar, amém? Com uma fonte a jorrar água vida, porque encontrou o Senhor da vida. Então entra uma mulher, sai uma mulher vazia, mas entra uma mulher que não se pode conter em si, uma mulher que se transcende, uma mulher que partilha a sua experiência com os moradores da cidade. Irmãos, nós temos que restaurar aquele Evangelho que não nos faz conter em nós.
Aquele Evangelho que nos leva a nos transcender, que nos leva à partilha. Não uma partilha proselitista, mas uma partilha de experiência de vida. Eu sei o que você sente, eu sei como é que você está, eu sei como é que você se encontra. Eu também durante anos senti isso, mas houve alguma coisa que mudou o meu coração, transformou a minha vida. Isso não é religião, foi Cristo. Cristo. E também não é uma espiritualidade que agora está muito na moda, que há uma tendência muito interessante para espiritualizar estas coisas. Não é nada disso. É vida interior, vida cá dentro, vida vital, que Cristo quer trazer aos nossos corações. Então os moradores deram crédito ao testemunho da mulher, vejam bem, uma mulher desacreditada, mas a forma como ela falava foi tão persuasiva. Venham ver um homem que lhe disse tudo quanto eu tinha feito. Foi tão persuasiva que eles convidaram Jesus a passar 2 dias com eles. E muitas daquelas pessoas que ouviram Jesus creram nele por causa da palavra daquela mulher, e muitos foram salvos. Uma história tão bonita, vista de perspectivas diferentes. Na perspectiva de Jesus, na perspectiva dos discípulos, na perspectiva da mulher e na perspectiva dos moradores da cidade. Coisa que faz sentido. Relevam em casa. Leiam esta história a partir destas 4 perspectivas e vocês vão ver a riqueza que existe e também como nós muitas vezes nos revimos, principalmente na atitude dos discípulos. Principalmente nós nos revimos na atitude dos discípulos. Isto, a partir do princípio que todos nós temos capacidade de análise crítica. E muitas vezes nós, os nossos achismos, muitas vezes nós achamos que... Ali estávamos a falar uma coisa que hoje é mais economia. Nós temos 2 filhos, o Gerson com 32 anos e a Miriam com 29 anos. Eu acho que ela é sempre uma menina, 29 anos, vai fazer 30 anos. Estamos a falar. E aconteceu uma situação muito triste com a mãe da namorada do Gerson, que faleceu recentemente, uma coisa muito rápida, muito dramática. E o Gerson escreve para o WhatsApp da família. Agora as famílias têm WhatsApp da família. E ele escreve lá e diz: pai, mãe, por favor, orem pela mãe da Catarina, para que Deus faça um milagre. E a minha mulher diz assim: olha o pedido do nosso filho. Pede-nos para nós orarmos, e ele congrega, pede-nos para nós orarmos, para que Deus faça um milagre na mãe da Catarina. Às vezes os pais acham que os filhos andam desviados e que não têm aquela espiritualidade que nós achamos que devem ter. Claro, eles têm a sua forma de ser, têm a forma de exteriorizar a sua espiritualidade, não tem nada a ver com a minha. Claro. A rapaziada que gosta assim de umas músicas mais coisas, muito barulho, já me faz muita confusão à cabeça. Não sei se eu estou perto dos 60, por isso, se calhar é isso, não? Quando tiver 70, então, imagina. Mas não tem isso. E ela ficou: uau! Afinal, o nosso filho ora. Afinal, eu pego orações. Então, muito interessante isto. 4 questões que ressaltam naturalmente, rapidamente, desta súmula, digamos assim. Em primeiro lugar, é possível sermos discípulos de Jesus e desenvolver ao mesmo tempo, vejam bem a nossa ambivalência, é possível sermos discípulos de Jesus e ao mesmo tempo nós desenvolvemos atitudes de discriminação e de preconceito em relação aos outros. Há uma frase muito interessante de Saramago que diz: alguém diz assim a Saramago: como é que o homem pode ser bom sem Deus? E Saramago responde e diz: como é que os homens com Deus podem ser maus? Vamos lá com esse verso, não é forte. Como é que o homem com Deus pode ser mau? Como? Os malefícios terríveis que os homens que dizem ter Deus têm feito ao mundo, têm desacreditado de Deus. Porque como é que pode haver tanta maldade quando pessoas dizem que têm Deus ou que temem a Deus? Como é que é possível o homem com Deus ser mau? Então nós podemos ser discípulos de Jesus e ao mesmo tempo desenvolver atitudes de discriminação e preconceito em relação aos outros. No nosso trabalho social, no ano passado nós fizemos uma dinâmica, e há 2 anos também, este ano vamos fazer, que é storytelling, que é um grupo de pessoas que são refugiados, migrantes, umas 15 pessoas, em que partilham a sua história de vida com alguém, e depois esse alguém vai explicar a um grupo, tipo grupo terapêutico, por que
que razão é que aquela pessoa veio? Por que razão é que aquela pessoa está na nossa vida? E quero-vos dizer que esses momentos de partilha da história dos outros é incrível. Esta ideia que muitas vezes nós temos, que as pessoas vêm porque querem ganhar dinheiro, também, mas a grande maioria vem com dramas incríveis. Com dramas impressionantes. É impossível não quebrar, é impossível não verter lágrimas quando a gente ouve a história que está por trás de uma pessoa que a gente olha de uma forma estereotipada. É mais um imigrante, mas não é. É uma pessoa como eu, que tem histórias de vida absolutamente incríveis. Que a sociedade precisava de ouvir e muitos cristãos precisavam de ouvir. Eu não consigo perceber. Há coisas que eu não consegui arrumar na minha cabeça. Como é impossível ser um discípulo de Jesus, um fervoroso discípulo de Jesus, e ao mesmo tempo desenvolver discriminação e preconceito em relação aos outros. Isto faz lembrar o Alvin Toffler, quando ele dizia que uma das maiores tragédias da sociedade do século XX, século XXI, era a sociedade das contradições. Está aqui uma contradição pegada. Como é que é possível ser discípulo de Jesus ao mesmo tempo ter atitudes discriminatórias? Segundo, quando as barreiras que impedem o relacionamento com as pessoas são removidas, as pessoas normalmente se sentem aceites, amadas e valorizadas. Que Deus nos ajude a quebrar barreiras. Nós muitas vezes somos especialistas em levantar muros, mas o Senhor nos chamou não para levantar muros, mas para deitar muros abaixo e construir estradas, caminhos. Por isso, os primeiros cristãos no início logo eram chamados os do caminho que faziam caminho. O nosso lema este ano da igreja é: caminhamos com Cristo, em Cristo, até chegarmos a Cristo. O caminho não pode ser outro, não barreiras, mas o caminho. Quando as pessoas sentem que são amadas, ficam disponíveis para ouvir e para refletir sobre a sua condição. E quando refletem sobre a sua condição, o primeiro passo normalmente é na direção de Cristo, porque sabem que são amadas independentemente da sua condição, independentemente de quem são. Por isso, uma das coisas mais evidentes que nós encontramos nos Evangelhos era o facto de Jesus ser um homem sem restrições de acesso. Tem um caso da Bíblia em que Jesus tenha rejeitado a receber alguém? Pelo contrário, o que nós encontramos é os discípulos a dizer: não venho. Não, as crianças, não, as mulheres, acompanhado por mulheres, não. E Jesus dizia: não, eu sou um homem sem restrições de acesso. Para Jesus não havia triagens prévias. Para Jesus não havia uma checklist. Para Jesus não havia pré-requisitos. Jesus é o mestre da inclusão. E não nega o acesso a ninguém. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, no século XXI a restaurarmos este Evangelho bíblico, que é o Evangelho do acolhimento, o Evangelho da inclusão, onde ninguém ou a ninguém é rejeitado o acesso. Esta coisa da checklist, este pode, o outro não pode, quais são os pré-requisitos. Aqui alguém disse uma coisa muito interessante que eu concordo em absoluto. É mais difícil entrar em algumas igrejas do que entrar no céu. E eu digo isso igual. É incrível, é verdade. É mais difícil entrar em algumas igrejas do que entrar no céu. É por isso que Deus não deu a prerrogativa a ninguém de dizer quem vai e quem não vai. Porque senão, temos um problema muito sério. Jesus é o mestre da inclusão. Os excluídos pela religião eram aceitos por ele. Os marginalizados pela sociedade, leprosos, cegos, paralíticos, em que os judeus, os fariseus não queriam nem tocar, Jesus os abraçava. Os discriminados, as crianças, as mulheres eram bem-vindas à sua mesa. É interessante, Jesus era o homem de todas as mesas. 4 símbolos do Evangelho: a manjedoura, humildade, ser em forma de Deus, não teve por usurpação, manjedoura. Depois uma toalha, uma bacia, servir. Que Deus nos ajude a não perdermos nunca esta noção de servir. Vocês viram o que eu fiz, o exemplo que eu vos dei? Ok, então façam isto, servir. Depois a mesa. Jesus andava de mesa em mesa. Ele conhecia os sabores. Não é? Imagina ele dizer: estamos fartos da comida dos judeus. Vamos a Samaria, que a comida lá é muito boa. Faz-me lembrar de vez em quando digo à minha esposa: vamos ali a Setúbal comer um choco frito, que já estou farto da sopa da pedra, não é? Diga lá que o choco frito não é bom. Vocês já não apreciam um pouco, não é? Mas é engraçado que a rapaziada, quando vem à Almeria, alguns pastores e amigos que passam por lá, temos que ir comer a sopa da pedra. E eu: meu Deus. Outra vez charrou. Outra vez sopa da pedra. Lá vamos comer a sopa.
não sou grande apreciador. Mas Jesus era um homem de mesa em mesa. Sabe porquê que Jesus contou a parábola do filho pródigo, ou das coisas perdidas? A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Sabe porquê? Porque os fariseus acusaram Jesus de comer à mesa com os pecadores e com os publicanos e com essa gente. E Jesus conta aquela parábola. Incrível. Porquê? Porque Jesus era um homem das mesas. Porquê? Porque ele tinha um princípio que nós perdemos. Não são os convidados que põem em causa a santidade da mesa. É a santidade do convidado que traz purificação aos que estão à mesa. Que coisa tão bonita. Isto é ser sal, isto é ser luz. Isto é estar consciente da identidade. Então nunca vimos em Jesus nenhuma atitude discriminatória, preconceituosa. Isto era a atitude dos fariseus, era a prerrogativa dos fariseus, da religião aqui referida, aqui mencionada como sinónimo. Que Deus nos livre de sermos religiosos. Nunca vimos em Jesus uma atitude segregadora, xenófoba. Nunca vimos em Jesus uma atitude racista. Este diabo está tão presente, está tão radicalizado. E a mim o que me surpreende mais são pessoas que dizem que conhecem o Evangelho. Como é que uma pessoa que conhece o Evangelho pode ter uma atitude racista, xenófoba, discriminatória? Como? Aliás, nem é preciso conhecer o Evangelho. Basta conhecer a história dos portugueses. Eu já estive em tantos lugares do mundo e em tantos lugares do mundo há portugueses em todo lado. Já estive no Japão, há portugueses. Já estive na Austrália, há portugueses. Já estive, sei lá, tantos sítios. Portugueses em todo lado. Quando se fala de imigração, já se esqueceram da imigração dos portugueses em França nos anos 60 e nos anos 70. Na zona de Champigny. Sabe, um dia fazem um filme sobre isso, alguém diz assim, manda tentar o filme fora porque isso não traduz a nossa realidade. Traduzem, de que maneira? Foram acolhidos, como é que nós podemos ter uma atitude desta natureza? Aliás, socialmente é imoral. Então Jesus convidava sistematicamente as pessoas, os discípulos, a irem à outra margem. Ir à outra margem é ir para o outro lado da humanidade. Para Jesus havia o outro lado da humanidade que os discípulos, por conceitos, conheciam. Acredito que nunca nenhum deles tinha atravessado o mar da Galileia para ir para a outra margem, porque era um lugar onde não se podia ir. E Jesus diz, vamos passar para a outra margem, porque ali há pessoas que precisam de ser alcançadas. Desde cedo, eu tive uma paixão e tenho uma paixão pela literatura, pela leitura. Ultimamente, nem tanto, porque há uns anos atrás, 4 anos, 5 anos atrás, fiz uma trombose venosa na vista esquerda e agora tenho mais dificuldade em ler, mas continuo a fazer as minhas leituras. Mas homens como Bulgakov, Tolstói, Dostoiévski, Thomas Mann, Steinbeck, Hermanès, Marucani, pus apenas alguns, Yalmon, Sartre. Homens como Saramago, José Saramago, foi tão hostilizado, não consigo perceber porquê. Acho que é à toa que um homem ganha o prémio Nobel da Literatura. Sinceramente. Aliás, tudo o que é português não presta. É uma coisa inacreditável. Isso é bom para os outros. Lobo Antunes, uma coisa incrível. Bremen Manning, O Impostor que Existe em Mim, Anselmo Bruni e muitos outros. Sabem porquê que eu aprecio estes homens? Porque não tiveram medo de ir ao outro lado da humanidade. Como canta o Rui Veloso, o lado lunar. Toda a alma tem uma quê? O lado negro, qualquer coisa assim. O outro lado, ele não teve medo, eles não tiveram medo de ir ao outro lado da humanidade, expor o ser humano tal qual ele é. Aliás, nem é preciso ler a literatura deles, basta ir ao livro dos Salmos. Basta ir à dimensão humana, porque nós espiritualizamos muitas vezes os grandes, nós espiritualizamos, achamos que eles são super-heróis, mas não são. Basta ir ao livro dos Salmos, basta ir às crises existenciais dos profetas. Há uns dias atrás estávamos a falar sobre Jeremias, estávamos a falar sobre Jó. Jó diz uma coisa muito interessante, diz que o homem é de muitos poucos dias e cheio de descontentamento, de desconforto. Já agora, quem nunca aqui passou por desconfortos? Quem nunca passou por crises? Quem nunca passou por momentos difíceis? Quem é que nunca passou? Todos nós passamos, mas continuamos em frente. Sabe porquê? Porque a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Ele é o nosso farol, Ele é aquele que nos orienta, Ele é aquele que nos dá paz no meio dos nossos desassosegos e das nossas dúvidas. Estes homens não tiveram medo de ir ao outro lado da humanidade
E os teólogos, em vez de perceberem o repto que eles estavam a lançar e explicar por que razão é que Jesus dá sentido à vida, começaram a criar apologias, que é nada, pelo contrário, só agravavam o estado em que as pessoas se encontravam. E muitas vezes pessoas crentes, que amam a Deus, mas que ficam subcarregadas, que ficam em crise quando situações difíceis vêm à sua vida. Então Jesus sempre exerceu o seu ministério na outra margem. Passar por Samaria, como já disse, era ir à outra margem. Entrar na casa dos publicanos e dos pecadores era visitar a outra margem. O encontro com o gadareno deu-se na outra margem. O encontro com a mulher adúltera deu-se em que margem? Na outra margem. Estavam uns numa margem e Jesus estava na outra. Amém? Verdade? Em que Jesus nos ensina uma coisa tão importante. O idioma dos sábios. A primeira resposta de Jesus foi o silêncio. E eles insistiram. Deviam ter interpretado a primeira resposta, mas não interpretaram, insistiram. E Jesus disse, ok, já que vocês querem passar por esta margem, então eu vou passar bem. Aquele que estiver aqui sem pecado seja o primeiro que tente ir a pedra. Vocês acreditam que se fossem algumas igrejas aquela mulher era apedrejada? Têm dúvidas? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho. Se fosse por alguns cristãos, aquela mulher era latinada. Mas porque Jesus agiu, falou à consciência das pessoas, deixaram de ir as pedras. Quantas vezes nós temos pedras na mão prontas para atirar, quando esquecemos que em Cristo o nosso passado foi perdoado, o nosso pecado foi perdoado, quando esquecemos que em Cristo temos uma nova vida, porque Ele não nos atirou a pedra, pelo contrário, Ele abriu os braços de perdão e nos abraçou, e nos incluiu e nos restaurou. Então Jesus estava sempre nos antípodas, sempre no lugar oposto. Mas o mais interessante de tudo isto, irmãos, nesta dimensão humana de Jesus, é que Jesus não apenas vivia na outra margem, mas permitia que os que da outra margem viessem até Ele. Isto é tão bonito nos Evangelhos. Os leprosos eram da outra margem, os cegos eram da outra margem, as meretrizes eram da outra margem. Vejam bem que Ele até chamou a Nicodemos filho de Abraão. Já pensou? Foi ou não foi? Pois este também. Aliás, é uma coisa interessante. Nem há diálogo. Nem há só diz que eu desce. Eu quero entrar na tua casa. Uau! Eu imagino aquelas vezes o quê? Eu podia entrar na casa de toda a gente. Agora, deste que trabalha para uma potência estrangeira e ainda por cima faz um tempo como Estado, arredonda para cima. Não pode ser. E Jesus entra na casa de Ezequiel, que era da outra margem. A mulher de Sírio-Fenícia era da outra margem. Despede-se da mulher. Ela está a ser tão chata. Ela grita tanto. E Jesus disse, vai em paz, a tua filha vai ser curada. A mulher que tinha o fluxo de sangue também era da outra margem. À guisa de conclusão, há um escritor que eu gosto muito, embora não seja muito lido aqui em Portugal, Brian McLaren. Ele diz uma coisa muito interessante que eu queria chamar a vossa atenção. Ele diz, o que tem destruído a espiritualidade autêntica e a expectativa diária de ver o mover sobrenatural de Deus é a nossa relutância em sairmos das nossas margens. Brian McLaren, há uns anos atrás, foi considerado um dos grandes influenciadores dos Estados Unidos da América, professor universitário de filosofia. Já agora, um escritor português que eu gosto, particularmente, Tolentino Mendonça, para quem por acaso conhece, tem alguma amizade, fruto do processo da aliança e dos diálogos e por aí fora. É interessante, no livro que ele escreve, ele diz assim, Deus não cabe nas nossas margens conhecidas. Ele está sempre além da nossa zona de conforto, incentivando-nos a fazer contínuas e ousadas travessias. Ele incentiva-nos a fazer contínuas e ousadas travessias. Estamos a falar de um Deus em que procura. Quem é? Aquele que não deixa as 99 e não vai à procura de que se perdeu. E esta é a nossa origem. É a nossa gênese. Um Deus que sai à procura, um Deus que encontrou, um Deus que nos incluiu. E comunidade é isto. Gosto muito desta expressão.
Os encontrados, ou os que foram encontrados. Isto é ser comunidade. Se nós estamos aqui esta manhã é porque nós fomos encontrados. Por isso, a nossa dialética é comunitária. O outro. Orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, tendo igual cuidado uns dos outros. Paulo fala acerca do corpo, a metáfora do corpo, como igreja, como comunidade, nós sabemos isto. E Paulo, na metáfora do corpo, ele usa elementos fantásticos, que é a celebração do diferente, a importância do diferente, a necessidade do diferente, a funcionalidade do diferente. Tão bonito. A existência do diferente faz com que o corpo exista. Por isso, se tudo fosse o olho, onde é que estaria o ouvido? Se tudo fosse o ouvido, onde é que estaria o pé? Paulo afirma categoricamente que Deus é o Criador do diferente. O Byung Chul Han, desculpem o meu coreano, é muito fraco. É um escritor notável, muito atual. Professor da Universidade de Munique, se a memória não me falha. Ele é sul-coreano e está na Europa há muitos anos. E escreveu 2 livros que eu aconselho. 2 livros fantásticos. Sociedade Contemplativa, por oposição à Sociedade Imperativa de Arendt, imperatividade. Hoje tudo é imperativo. Imperatividade. E a quebra dos rituais. 2 livros que nos fazem pensar muito. Mas ele escreveu um livro que é A Expulsão do Outro. Eu vou ler 3 pensamentos rápidos para concluir. O tempo em que existia o outro está a passar. O outro como amigo, o outro como inferno. Porque há outros que também nos tornam a vida no inferno. Conhecem alguém assim? Eu tenho uma sugestão, olhem por eles. A Bíblia diz que preparamos o nosso sentido, aqueles que nos fazem a vida no inferno. O outro como mistério, o outro como desejo, estão a ser substituídos pelo igual. É necessário hoje uma revolução temporal que faça com que um tempo totalmente novo comece. Trata-se de redescobrir o tempo do outro. Ao contrário do tempo do eu, que nos isola e nos individualiza, o tempo do outro cria comunidade. Não existe comunidade sem o outro. Por isso é um tempo bom. O isolamento é destrutivo, patológico. E a última análise leva-nos à morte. Agora a comunidade é vida. É vida. Eu dou graças a Deus por pertencer a uma comunidade. Dou graças a Deus por ter amigos. Gente que repara na minha falta. Antes de iniciar, no meio do culto, a nossa celebração, temos um momento, uma pausa, um momento de pausa. As pausas são muito importantes. Pausa. Em que, durante essa pausa, nós fazemos uma oração específica. Ausentes, mas não esquecidos. Ausentes, mas não esquecidos. E isto é ser comunidade. Então, Chul Han, quando fala da descoberta do tempo do outro, ele está a propor-nos, no certo sentido, voltarmos à essência do Evangelho, tal qual eu vos tenho vindo a tentar explicar. Porquê? Porque a essência do Evangelho é a preocupação com o outro, independentemente de quem ele é, que faz com que a Igreja possa ser uma comunidade saudável. E isto não é nada mais, não é absolutamente cristão. Ou seja, o tempo de Deus é, na sua essência, o tempo do outro. O tempo de Deus é, na sua essência, o tempo em que valorizamos o outro. Concluo dizendo, não tenho dúvidas que este será o nosso grande desafio do futuro. E se alguém ainda não percebeu isto é porque ainda anda distraído. Precisamos de restaurar os princípios de Jesus, que é passar por Samarias. E esta Samaria, queridos irmãos, metaforicamente falando, é a nossa cidade. Nós vivemos em Samaria. Metaforicamente falando. E o outro são todas aquelas pessoas com quem nós nos cruzamos. Que muitas vezes Deus nos coloca... Deixa-me pôr isto desta forma. Quem é que tem a consciência que alguém já foi de bênção na sua vida, na tua vida, sem essa pessoa saber que foi?
Com a palavra, com o olhar, com o abraço, com a escutativa. Quem? Eu nunca mais me esqueço de um abraço de uma irmã, já partiu, com uns 80 e poucos anos. Quando eu disse, no dia antes, domingo, segunda-feira, ia ser hospitalizado, uns 23 dias, uma intervenção à suprarrenal. Ela chegou perto de mim e deu-me um abraço. Posso dar-te um abraço, filho? Olha, eu ainda hoje tenho saudades daquele abraço. Era aquele abraço com que vai correr tudo bem, fica em paz, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. E quantas vezes nós já perdemos a oportunidade de sermos bênçãos na vida das pessoas por medo, por temor? Quantas? Não sei se Deus, com certeza, enviou alguém para fazer isso. No fundo, nós precisamos ser uma comunidade. Agora estou a falar, pastor, por isso para estar em casa. Precisamos ser uma comunidade atenta aos dilemas das pessoas. Que pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar. Às vezes é na própria família que há os maiores descuidos. Pode ser um próprio familiar que está há tanto tempo em agonia, em angústia. E nós partimos do pressuposto, está tudo bem, e passamos ao lado. Que Deus nos ajude, como comunidade, a olharmos para os outros. Por isso não tínhamos medo de ir a Samaria. E muito menos de fazer travessias. Há 2 anos atrás, juntamos com uns 7 ou 8 amigos e fizemos uma coisa fantástica. Por isso que eu nunca tinha feito. Alugamos um barco aqui e fomos dar uma volta por aí, ver os golfinhos e por aí fora e tal. Havia rapaziada que estava com medo, agarrava-se ao barco. Fiquei assim, calma que isto não afunda. Isto está tudo sob controle. E foi uma viagem fantástica. Queridos, que Deus vos abençoe. Não tenham medo de passar por Samaria. Nem tenham medo de fazer travessias, porque Deus está connosco para nos ajudar, inspirar e fazermos a diferença na vida das pessoas. Que Deus vos abençoe.